Bem-vindos ao Med Talks, o seu podcast de medicina. Aqui a gente vai trazer para vocês os bastidores da vida dos médicos e dos estudantes de medicina em geral, mostrando a realidade baseado na experiência de cada um dos nossos convidados. Esse é o nosso primeiro episódio e meu nome é Maurício e eu estou aqui com o Edgar. Eu e o Edgar, nós vamos ser os hosts do podcast, né, os anfitriões, e vamos estar trazendo os convidados para bater um papo com vocês. O Maurício, ele é médico formado já, né? Eu sou estudante de medicina ainda, eu estou no segundo ano. E nesse primeiro episódio, nós trouxemos o Dr. Eurípides. O Dr. Eurípides, ele é médico, cirurgião geral, coloproctologista, professor, escritor, criador do Instagram Papo de Reto e entusiasta da medicina integrativa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição aí para os esclarecimentos necessários nas áreas que eu domino e espero contribuir aí com a formação desse novo podcast aí, que com certeza vem contribuir bastante com a medicina, com os estudantes, e vai de encontro com os meus objetivos aí de vida, que é formar novos bons profissionais aí na área da saúde. E o tratamento, como é que você prefere? Doutor Eurípides? Podemos dispensar aí as formalidades? Pode falar de Eurípides, está tranquilo. Então hoje, né, pessoal, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre tomada de decisão. Existem várias situações pelas quais a gente passa, desde quando vai escolher o curso que vai fazer, durante a faculdade a gente tem outras situações, quando se forma a gente tem questão de fazer residência médica, trabalhar, qual a especialidade que eu vou seguir, e após isso a gente continua sempre tomando decisões. E apesar de o tempo nos dar experiência, né, para a tomada dessas decisões, a gente sempre tem que pesar muita coisa para conseguir fazer isso. E eu trouxe aqui, a gente decidiu trazer o Eurípides porque ele tem muita experiência nessa questão, né, já tem uma experiência de vida aí boa dentro da medicina e com certeza ele vai trazer bastante coisa interessante para a gente. Eu queria que você falasse um pouco, Eurípides, sobre a sua trajetória na medicina, como que a cirurgia entrou na sua vida, né? A gente conhecer um pouco de você primeiro, para depois a gente entrar no nosso assunto de maneira propriamente dita aí. Tranquilo, vou dar uma resumida, né? Que eu tô com 16 anos de formado, mas eu acho que dentro da medicina não existe algo que eu já não tenha feito. Então, sempre quis medicina, tá? Meu pai é engenheiro eletrônico em Minas, e queria que eu continuasse a empresa dele. Eu tenho medo de trocar uma lâmpada, gente. Eu vou mexer com eletricidade. Eu falei, pai, você não tem outro sonho mais fácil aí não? Ele, eu queria um filho médico. Não, deixa esse comigo. E quando eu estava no colegial, eu já queria entrar em contato com isso. E falei pro meu pai se ele não pagava um curso técnico de enfermagem para mim. Aí ele foi bem claro para mim, você quer medicina mesmo? Eu falei, eu quero medicina. Então, só estuda, que o resto deixa comigo. Aí, dito e feito, fiz um ano de cursinho e consegui entrar na Federal de Uberaba. E lá fui interessando pelas cadeiras cirúrgicas, né? Acho que é mais pela questão de ver as patologias. E muitas das patologias na medicina tradicional, as patologias clínicas, você acaba sendo um paliativista. Você não resolve o problema do paciente, você só empurra aquilo ali para frente, o paciente finge que trata, ninguém mexe com mudar hábitos. Na medicina, acho que o Maurício pode me falar aí quantas aulas de nutrição você teve na medicina? Praticamente nula, né? Eu tive uma matéria de nutrologia na medicina. O meu curso é um pouco mais novo, só que ele era bem superficial, na verdade. Então, não vou dizer que foi inútil, né? Mas ele foi teve pouca relevância na minha formação. Isso aí é verdade, com certeza. Exato. Então, eu saí da parte acadêmica, né? E já caí de cara na residência. Eu fui para São Paulo, fiz cirurgia geral no servidor municipal. Acho que até por influência de um colega de república, que era um ano na nossa frente, ele entrou na cirurgia geral e depois ele fez proctologia também. E comecei a operar. Eu sou canhoto. Aí quando eu entrei na residência,
um professor virou para mim e falou: se eu soubesse que você era canhoto, eu não tinha deixado você passar na entrevista. Aí ele levantou a bola para eu cortar, né? Eu falei: eu não precisei da entrevista para passar, senhor. Eu passei com a minha nota, com o meu currículo, né, e tal. Aí aquilo ali me desafiou mais ainda, né? Porque um canhoto no meio dos destros. E terminei essa residência, já passei direto para proctologia em Uberlândia, né? Fiz 1 ano de proctologia, acompanhei o Hospital do Câncer lá de Uberlândia, operei muito câncer, a gente fazia as hemorroidas junto com o professor, levava a gente para operar os particulares dele, eu ia em tudo que falava para ir, eu ia, operava. Só que aí, por questões familiares, tive que largar a residência para começar a trabalhar, né? E trabalhei em PSF, trabalhei em pronto-socorros gerais, assim, de clínica médica mesmo. Eu não negava um plantão disso. E aí conheci minha esposa, né, que você conhece tudo. E surgiu a oportunidade de ir para Brasília. Chegando em Brasília, eu vi que se eu não operasse videocirurgia, eu ia estar para trás. Que eu ia ser só mais um plantonista. Aí eu fiz uma pós de videocirurgia, depois eu fiz uma pós de coloproctologia para terminar a formação em proctologia, fiz no Sírio-Libanês e continuei operando. Éramos responsáveis por 4 pronto-socorros de cirurgia lá em Brasília. E por uma questão aí que depois a gente pode até discutir, né? O ego do cirurgião. Tinha alguns colegas da cirurgia ali, inclusive uns que eu abri as portas, que começou a não ser muito ético, aquela coisa toda, e eu ia sempre dormir preocupado com essa questão, né? E já estava enveredando na medicina integrativa. Comecei a estudar microbiota intestinal, aí tudo curso que falava microbiota eu me inscrevia, fazia, e rede social, escrevi meu livro, aí comecei a aparecer na rede social, né, sempre falando dessa parte, o pessoal gostando muito, e foi surgindo, foi aparecendo as oportunidades. Só te interrompendo, a rede social você começou tem quanto tempo? Porque você tem um Instagram que tem muitos seguidores, né? Você está com quantos atualmente, você sabe, mais ou menos? Eu acho que está com 36 mil, se eu não me engano. Mas para crescer orgânico é difícil. Isso aí eu falo para vocês, tá? 35.600 aqui pelo 35.600, pesquisa. isso. Mas e os colegas cirurgiões, né, vendo eu escrevi o livro, vendo eu crescer, vendo eu nessa parte da medicina integrativa, começavam a caçoar, fazer tentar diminuir a gente, tudo, né? Até perante pacientes, coisa feia mesmo, antiética mesmo. Tem aquela máxima que fala que você não vai ser criticado por quem está melhor do que você, né? Então, verdade. Geralmente, quando alguém está melhor do que você, ele te dá um conselho, ele não tenta te derrubar, não tenta te queimar, na verdade. Então, geralmente, quem está melhor que você nem te dá um conselho, ele só te dá se você pede. Exato. Porque na verdade ele está fazendo coisas mais importantes até, né? Exato. Ele tem mais coisa para fazer. E tem a questão do tabu também, né? Quando você fala medicina integrativa, para quem não entende exatamente o que significa isso, a pessoa já acha que é algo mais hippie, algo que não vai realmente funcionar, porque realmente não entende na essência o que significa, né? Exato. As pessoas mais tradicionais. E como você colocou muito bem, né? O ego, principalmente o ego da medicina, é um ego super inflável. Verdade. Falta humildade às vezes até para as pessoas irem atrás para entender um pouco mais, né? Para poder aí sim criticar, falar que é ruim ou que é bom, né? Tem uma passagenzinha que ocorreu nessa transição aí que eu lembro muito bem, que eu fiz uma live com uma pessoa que é nome na medicina integrativa, né? E joguei num grupo de colegas que trabalhavam comigo para divulgar, né? Para eles irem assistir a live e tudo. Aí um colega foi e criticou: olha, esse aí é o cara que enfia
coisas no ânus do paciente aí e diz que está modulando o intestino do cara. Olha isso aí, sei lá quem, né? O outro colega. Você tá vendo? E nós lá ralando para operar um câncer e ganhar sei lá quanto. Aí eu virei para ele e falei, em primeiro lugar, modulação intestinal não é isso que você está falando. Estuda primeiro antes de criticar, conheça primeiro antes de criticar. E em segundo lugar, eu também opero câncer. Então, aí é uma coisa que um outro colega já da integrativa, que não é médico, já virou para mim e falou, Eurípides, continue operando, porque enquanto você estiver operando e fazendo medicina integrativa, os caras vão olhar com outra cara, falar, não, mas o cara opera também, o cara também está com perna tradicional, vamos parar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho o que esse cara tem para falar. E a pandemia veio para abrir horizontes, né? E hoje, por conta da pandemia que eu estou aqui em Mineiros, né? Que possibilitou que eu começasse os atendimentos online. Hoje 90% dos meus pacientes são online, porque eu faço a parte gastrofuncional, que com questionários, né, com a história clínica do paciente eu consigo melhorar muito o paciente. São pacientes que já passaram em 4, 5 colegas tradicionais que não resolveram, e a gente com medidas simples resolve. Você conquista o paciente, não tem jeito, não tem conversa. O paciente quer resolver o problema dele, né? O melhor médico é o que resolve o problema do paciente. Exato. Né? Não, e os pós-bariátricos, então, que os colegas só querem fazer a cirurgia e ponto. E libera o cara no mundo. Eu tenho muitos pós-bariátricos hoje que chegou até mim depressivo, B12 lá embaixo, cara que você... Andando com o sorinho na mão. Que você faz uma coisinha, o cara melhora assim, anos-luz, né? Fora o último tabu agora que eu quebrei, que é a questão da hormonologia, que é um tabu grande na medicina. Parece que eles ensinam o hormônio pra gente na faculdade, pra gente ter medo, que nada mais é do que uma reserva de mercado aí, que não tem porquê, que o hormônio faz parte da fisiologia. Todo médico tem que entender de fisiologia, né? Então, agora com a hormonologia, que eu não posso falar em endocrinologia. Sim. Com a hormonologia, eu termino de dar o toque final para esses pacientes. Então, como 90% da minha clientela é online, aí vendo consultório reduzindo por causa da pandemia, o povo com muito medo, né? Surgiu a oportunidade de estar aqui, né? Fizeram uma proposta, eu vim atender numa clínica de medicina integrativa, conheci o pessoal da direção da faculdade, fizeram uma proposta e eu falei, por que não? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá em Brasília eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, saía de manhã os filhos dormindo, chegava às 10 dormindo, eu não estava vendo meus filhos crescer. Aqui eu levo eles para a escola, aqui acordo com eles, tomo café com eles, janto com eles. Em qualidade de vida. Então, outra coisa. Muda, isso é uma coisa que o interior, as cidades menores, elas trazem para você, né? Isso é interessante. Exato. E na questão da hormonologia, né, como o senhor bem colocou, fora do nicho entre os médicos, que é uma questão que ainda tem muito preconceito, um tratamento hormonal, quando você sai e leva para o seu paciente isso também, eu imagino que seja muito resistente, antes de você explicar, porque quando você fala para uma pessoa que você vai dar hormônio para ela, automaticamente ela está pensando em esteroide, pensando em bom, porque é o conceito que se tem. E é o conceito que a medicina tradicional implanta na cabeça que coloca, deles. Né? Que é ruim, né? Tipo assim, se você tomar um hormônio, você não produz mais. Né? Então, assim, vai tirar seu eixo, vai estragar seu corpo, vai travar sua produção. E entender, poucas pessoas hoje realmente explicam com propriedade do que estão falando. Sim. E você levar isso para um paciente, eu imagino que deve ser muito mais difícil ainda. Mas sabe qual que é a vantagem da medicina integrativa? Que a gente é vidraça. Então, para eu fazer uma coisa, eu tenho que estudar muito mais do que o colega. Então, ele não tem argumentos para vir argumentar com a gente pela questão do tanto de estudo clínico que temos acesso. Vocês sabem que um estudo clínico hoje, para entrar num guideline, é mínimo 10 anos. Eu, que já estou estudando, estudo na fonte, eu vou esperar 10 anos, se eu já vi que o negócio dá um benefício muito grande para o meu paciente, mas não está no guideline. É o que eu falo para os meus alunos. O guideline
é um guia, é uma base. E como é que eu vou questionar o guideline se eu nem conheço o guideline? Aí tem gente que quer vir questionar um negócio que eles nem conhecem. É óbvio que hoje, omeprazol é uma puta de uma molécula para se saber usar. Porque senão você prescreve para todo mundo, a pessoa melhora, é uma pílula mágica. Melhora e nunca mais volta em você. E para o cara que está atendendo 30 pacientes numa manhã, não vou falar nome de convênios aqui, mas que tem 30 pessoas te esperando lá fora. Omeprazol, você volta daqui um mês. Omeprazol, você volta daqui um mês. Resolveu o problema imediato que aquela pessoa precisa. O cara volta daqui um mês. Doutor, o senhor tirou com a mão. Então toma mais 3 meses. Depois você volta daqui 3 meses. E daqui 3 meses ele já sabe que ele precisa tomar, não toma mais, né? E não depois volta, ele volta mais. Só com um problema maior, só com um buraco no Ou com estômago. câncer. Não, e outra coisa, câncer você gástrico. tratou o sintoma do paciente ali, né? Então, Exato. você Essa não é a tirou diferença. causa, né? Você não foi Medicina na causa. integrativa estuda causas. A gente vai nas causas. Muitas vezes eu não tenho um estudo clínico randomizado duplo cego para aquilo ali, mas eu tenho uma teoria daquilo ali que está sendo testada. Como é que a filosofia, pode ser, vamos falar, a astrologia, como é que eles avançam, né? A física, não são teorias? Sim. Tem como eu comprovar de imediato aquilo ali? Não tem como. Mas eu não posso tentar pôr em prática para melhorar alguma coisa na vida de alguém? E você tem muitas dos temas que você está trazendo, a gente já tem hoje estudos menores, comprovando benefício, ou pelo menos descartando possibilidades de desfecho ruim. Né? Lógico, a gente, quanto mais estudo tiver, melhor. Não, Né? Estudos maiores, eu sou da teoria do conversado não sai caro. Você conversa com o paciente, explica para ele os prós, os contras de tudo que você está fazendo. Isso a gente viu muito no Covid aí, né? Do pessoal tratando com medicações que já são renomadas no mercado para outras coisas, ou para outros vírus, testando no Covid e falando, e os médicos tradicionais criticando de uma forma pesada. Muitos deles nem estavam na linha de frente, né? Também. Exato. Tá na linha de frente, Isso eu posso falar. Eu fui linha de frente no primário ao terciário. Porque eu estava aqui com o pessoal no primário, do internato. só estava no primário. Lá em Brasília, eu estava cuidando de enfermaria Covid, que nossa enfermaria cirúrgica virou Covid, e fazendo traqueostomia em paciente Covid, que vinha da UTI para o centro cirúrgico. Então, é muito fácil, cara, criticar sentado na cadeira, sem fazer nada, né? Hoje a gente, esse pouco que a gente já conversou aqui, a gente vê que o senhor já está bem definido no rumo, na decisão que o senhor tomou, né? E um pouco lá atrás, né, quando recém-formado, quais foram as maiores decisões que você teve que tomar e como você administrou essa tomada de decisão? Falou, não, é aqui ou aqui e eu vou aqui por causa disso, se der merda lá na frente eu dou um jeito ou não, eu sei que vai dar certo. Como assim, antes de você responder, muitas vezes a gente vai no automático, a gente vai na manada, assim, tá todo mundo fazendo isso, então é isso que eu tenho que fazer, e às vezes dá certo, né, assim, também, não necessariamente é um caminho errado, né, ou pior ou melhor. Mas como é que foi essa questão, dessas dúvidas aí, igual o Edgar trouxe para você? Eu sempre fui naquele estilo assim, ó, me dá um problema, eu resolvo e tchau. Cirurgia é isso. O paciente tem uma hérnia, eu operei, tchau, tá resolvido, tá? Isso no começo, nas cadeiras cirúrgicas, no internato, era o que mais né, que a gente acompanhava o paciente desde o pré-operatório até ir embora. Falei, não, isso é bom demais, é isso que eu quero para mim. E foi por isso que eu fiz cirurgia geral, tá? Durante a cirurgia geral... Mas só um pouco, quando você se formou, então, você já tinha a convicção que você queria fazer cirurgia geral? Sim. Você se encontrou no internato? Sim, no internato. Porque eu sabia que era medicina desde moleque, que era biológicas. Aí no colegial, um professor meu de biologia, eu lembro muito bem dele falando, eu fiz colegial todo praticamente em rede pública. Aí quando eu estava indo para o terceiro colegial, ele virou para mim e falou, Eurípides, você quer medicina mesmo? Eu falei, é medicina. Então sai daqui. Pega um desses que tem intensivão aí e... Não que a gente não tinha condição financeira, né? Meu pai formou 5, né? Meu pai, empresário que já quebrou 200 vezes, mas não desiste não. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, ó, deixa eu entrar naquele cursinho ali,
que é novo, que tem um colegial junto, pode ser o mais barato, pode ser à tarde. Ele falou, não, então vai. Entrei, fiz. E dentro da medicina, eu não vou falar para vocês que eu não pensei em largar 200 vezes a medicina, não. Que isso aí lá dentro, quando você cai na prática, na questão da anatomia, primeira cadeira básica ali, né? Eu ligava chorando para minha mãe, porque eu estava em outra cidade. 100 quilômetros, mas é outra cidade. Você tinha quantos anos quando você entrou na medicina? 19. Só pra gente ter uma noção, né? Não mudou muito da realidade da galera de hoje, não, né? Não, aí eu chegando... como é que é? Porque no cursinho, eu tentei aprender as matérias. Então, eu acho que me ajudou muito a passar no vestibular, foi isso. Eu tinha uma base boa porque eu queria aprender. Eu entrei na medicina com essa cabeça. Mas vamos falar a verdade, cá, entre nós, dois formados, um que está fazendo agora é decoreba, não tem jeito. O começo é decoreba. É decoreba e você esquece muita coisa, né? Uma coisa interessante, Eurípides, isso eu senti também. Quando eu fazia cursinho, né? Eu estava entre os primeiros da turma, quando eu passei, né? E isso me dava uma sensação de que, eu sou bom para estudar, eu vou conseguir sair muito bem na medicina, né? Vai ser tranquilo. Porque o pessoal falava, é difícil, você vai ter que estudar demais, mas isso aí na minha cabeça eu pensava, não, mas eu estou conseguindo estudar aqui. Só que o que eu não levava em consideração é que eu estava vendo aquela matéria desde o primeiro ano. Então eu fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e no cursinho era uma revisão de tudo aquilo. Eu estava vendo aquela matéria pela quarta, quinta vez. E isso, a gente aprende muito com a repetição. Sim. Quando eu caí no primeiro período da medicina, para mim, eu lembro da prova de bioquímica. Eu lia aquele livro e não entrava nada na minha cabeça. Né? Eu que estava me achando um cara bom para estudar, né? Então é muito complicado. Porque a primeira vez que você está vendo alguma matéria, alguma coisa, é bem mais difícil você conseguir guardar. Essa experiência me ajuda hoje como professor, que eu olho lá atrás. Quem passa na gastro, os casos clínicos, é um ciclo. Eu vou fazendo looping ali, o cara nem vê que está aprendendo. Chegou no final, tanto que tem vários, a quarta turma que está passando comigo, que vira e fala, professor, eu nunca pensei em fazer gastro, mas depois de passar com você, eu quero gastro. Então isso dá isso é um bom feedback. Pra gente, né? Geralmente, você pega cada faculdade tem os professores, é forte numa área, mais fraca na outra, né? Mas geralmente as especialidades que a gente ali, principalmente antes do internato, que a gente pensa em fazer, geralmente estão associadas a professores bons que a gente teve. Exato. Então que você admira, que você vê que é um profissional que tem bastante conhecimento, que gosta do que está fazendo. Né? Então isso faz diferenças e talvez alguém escolha gasto realmente por causa disso, mesmo depois de passar pelo internato, né? Exato. Isso é interessante. E que mais que você fala de decisão que você tomou, Eurípides? Você entrou na residência de cirurgia geral, para escolher a sub, você tinha muitas opções. Como é que foi? Lá no servidor municipal, nós rodamos em todas as subs. Tá? Lá tem plástica, tem uro. Eu rodei até na ginecologia, no R1, que a gente rodava na obstetrícia, na verdade. Então, fiz cesárea no R1 de cirurgião geral. E no R2, rodava na ginecologia e eu fiz esterectomia. Então, isso é uma coisa que eu deixo de recado pro pessoal. Até tem um livro meu, né? Que ainda não, que eu estou aguardando para publicar, que é Como Ser um Cirurgião Geral Foda. Que lá eu explico mais ou menos isso, essa questão aí da residência. Cara, escolha uma que você põe a mão na massa mesmo, tá? Opere, não canse de operar. O professor opera fora, vai atrás. Então eu acho que o que acabou pesando na minha decisão na proctologia foram os professores mesmo dessa cadeira que eu rodei 2 vezes, né? Que a gente fica 1 mês em cada lugar, 3 meses no pronto-socorro, tocando ficha no pronto-socorro, indicando cirurgia. Aí fazia colono com os caras, a gente que cedava pro professor fazer a colono, era quase que uma família, né? Uhum. Aí eu me sentia acolhido naquilo ali, eu falei, cara, legal isso aí, tem procedimento, então vamos falar mercadologicamente agora. Especialidade que tem procedimento,
tem cirurgias pequenas e rápidas, como hemorroida, colonoscopia. Se você não quer mexer em centro cirúrgico, pode fazer manometria e colonoscopia. Consultório sempre vai estar cheio. O cara tiver um problema no ânus, meu amigo, ele procura você onde for. Então, assim, tem demanda. Eu falei, é isso que eu vou fazer mesmo. E não arrependi, né? Aí acabei indo para Uberlândia por questões pessoais, né? Uma das minhas irmãs divorciou, a outra estava lá terminando medicina sozinha. Aí eu falei, vou para Uberlândia. Podia ter ido para Goiânia. Acho que se eu tivesse ido para Goiânia, que eu passei na UFG, eu teria feito o R3 e o R4 de prócto. Eu ia ter conseguido terminar, sabe? Mas por questões lá também da chefia da residência, o colega preceptor diz que você tem que ficar mais 2 anos aqui trabalhando de graça para mim, sabe? Umas coisas que para mim não entrava na cabeça e me ajudou a largar. Foi todo mundo falou, você é doido, aguentasse mais 1 ano aí pra você pegar seu título. Cara, não me arrependo 1 minuto de ter largado no meio meu R4 ali, sabe? Entendi. Que depois eu corri atrás, estudei mais. Completou a formação, Completei minha formação. Uma outra coisa, te perguntar aqui não sei se você vai saber responder aqui de cara, né? Mas qual você diria, assim, de tudo que você já passou, a decisão mais importante da sua vida? Tem alguma que você pensa assim, isso aqui que eu fiz foi, assim, um divisor de águas? Dentro da medicina? Na vida, tudo. Medicina, pessoal, profissional. Cara, eu posso dizer pra você, assim, sem medo de soberba, de nada, sabe? Eu sempre me senti muito predestinado, muito... meu nome, né? Eurípides Barçano, eu sou espírita, família espírita de base, né? E o cara de onde veio meu nome era um médico antigo lá de Sacramento, tudo. Eu fui seguindo o fluxo e sou grata a tudo que já fiz até hoje e aonde eu cheguei, cara. Eu olho pra trás, eu não mudaria uma vírgula. Então, eu não consigo separar pra você um momento assim crucial. Até os caras me sacanearem lá na cirurgia em Brasília, fazer eu dar essa guinada. Hoje eu agradeço esses caras. Se não fosse por eles, eu não tava aqui, entendeu? Então, pra mim, cara, sinceramente, eu não consigo identificar pra falar difícil, de cara, né, pra você você. Pensar assim. Mas Você não tem mudaria uma vírgula. Você tem algum, Edgar? Cara, eu tive uma em 2016, 2017, na verdade 2015, eu tava juntando grana pra tentar alguma coisa, né? Eu sou da área da fotografia e eu tinha a intenção de fazer faculdade, eu precisava de grana. Só que eu nunca fui de estudar, né? Eu não fui aquele cara assim dedicado para estudar, que parava para estudar, nunca fui esse cara. E eu tava juntando grana para poder tentar os vestibulares e fazer a faculdade. Mas por não conseguir, né, passar no vestibular, eu achar que não ia conseguir passar no vestibular, que na verdade eu acabei não tentando os vestibulares de medicina, eu decidi abrir uma empresa de fotografia. Chamei um sócio e peguei toda a grana que eu tinha, que na ocasião conseguiria tocar até boa parte da faculdade ali. Falei, não, vou investir na empresa. E decidi lá em 2015 abrir essa empresa. E continuei no mercado que eu estava, que era fotografia, o mercado de formaturas, que é um mercado que eu me criei desde meus 14 anos, né? Sim. Então eu queria sair do mercado, queria vir para a área da medicina. Mas naquele momento eu falei, não, vou continuar aqui. A questão, sabe aquela questão de segurança, vou fazer o que eu sei aqui, tipo, vou colocar o pezinho no chão. E foi, acho que uma das grandes tomadas de decisões da minha vida. Agora uma outra que não foi pensada, mas o que mudou a minha vida foi em 2013. Em 2013 eu decidi fazer o Enem. Vou fazer o Enem e fui lá e fiz, não estudei para a prova do Enem, fui lá e fiz a prova do Enem. Eu parei de estudar em 2003. Terminei meu ensino médio em 2003. E aí em 2013 eu falei, vou lá fazer o Enem. Fui lá e fiz o Enem e o Enem ficou até 2020. Né? 2020 eu tive a oportunidade de usar o Enem. E eu usei o Enem para entrar na faculdade de administração.
Então, em 2020, eu consegui entrar na graduação em administração com a nota do Enem, em 2020/2, e em 2021 foi o segundo vestibular da faculdade que você entrava com a nota do Enem também, da FAMP. E eu me inscrevi com minha nota, mas não achava que eu iria entrar. E aí eu consegui entrar. Eu tive uma colocação, entrei na 6ª chamada, não fui os primeiros, claro. Sim. Mas eu costumo falar que não importa se você entra pela porta da frente ou pela porta dos fundos. O importante é você sair formado ali com conhecimento de causa do que você quer fazer. Então foram essas duas decisões assim que mudaram minha vida e me colocaram onde eu estou hoje. Ter feito o Enem em 2013 e em 2015 ter decidido tomar esse rumo na minha vida. Mas a de 2013 não foi uma escolha, assim, foi realmente, falei, vou lá fazer. Ou eu faço ou eu não faço. Falei, não estou fazendo nada, eu vou fazer o Enem. Foi praticamente isso que mudou minha vida. E de 2015 foi ter montado a empresa que também, de certa forma, me colocou na posição que eu estou hoje também, fazendo a faculdade que eu estou hoje também. No meu caso, eu tive duas, assim, principais, né? Primeiro, quando eu acabei o 3º ano, eu entrei no Exército. Então, eu fiz um concurso, né, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí eu fiquei 1 ano em Campinas, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E eu estava lá. E aí eu tive um problema, uma fratura por estresse na tíbia, né? E isso me prejudicou muito lá, porque a gente fazia muita atividade física. Então, eu ficava, melhorava e piorava. Constantemente, uma canelite bem... me atrapalhava muito nas minhas atividades ali. Então eu optei por trancar, eu tinha essa opção de trancar por motivo de saúde na época, acabei trancando e nesse momento, né, por situações diversas lá que eu tive, eu decidi que eu ia fazer medicina. Eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, que era meu padrinho, já é falecido, que era médico e eu tinha essa ideia de que eu talvez pudesse fazer. Eu fui para o Exército inicialmente porque meu pai é militar da aeronáutica, né? Então a minha vida meio que acabou me levando para... Era uma opção que eu tinha. Então, depois disso, a minha decisão de ter saído do Exército mudou completamente a minha vida, porque eu ia ter uma carreira hoje, minha turma hoje é capitão do Exército, e hoje eu sou médico, né? Então, assim, coisas bem distintas, né? Atividades extremamente diferentes. Então, isso mudou totalmente a minha vida. Uma outra decisão, né? E a minha esposa vai gostar, né? Assim, eu ter começado a namorar com ela, né? Porque eu sou casado há pouco tempo, tenho 1 ano e pouco de casado. Mas a decisão de ficar junto com ela me fez crescer muito em muitas áreas da minha vida e eu acho que isso também, no futuro, eu tenho certeza que isso vai ter sido algo muito importante, uma escolha muito importante que eu fiz, né? E a história do Maurício depois é bom contar aqui também. Ele também não tem medo de largar as coisas e tentar outras coisas, não. Eu não tenho medo de mudar o caminho. Fez residência de ortopedia e largou, anestesia e largou, e hoje médico da família. Médico da família, uhum. É bem isso. Então a gente vai ter que ter um episódio sobre isso, sim, com certeza, porque é importante. Tem muita coisa boa e a gente sabe que tem bagagem aí para apresentar, para ajudar a galera, né? Que é o principal objetivo nosso aqui. Né, quando a gente decidiu tocar esse projeto, né, e eu vim acompanhando o Maurício nas redes sociais deles, e o que ele fala, você não encontra na internet. Você não encontra uma pessoa que quer falar para um recém-formado, para uma pessoa que está na faculdade, o que ela precisa saber sem estar tentando vender nada para ela. E falar de uma forma com que ela vai entender, o que é mais importante, né? Então, hoje tem muito material na internet. Pro bem e pro mal. Tem que saber separar o joio do trigo. É falado de uma forma mais técnica. E o aluno, com a maturidade que ele tem naquele momento, ele não quer toda essa parte técnica. Ele precisa de alguém que pegue na mão dele e fala, cara, você já pensou o que você vai fazer quando você estiver lá, batendo na porta lá e dando tchau, fechando a porta e dando tchau para a faculdade? Você está fechando a porta do internato e fala, não, mano, agora eu preciso trabalhar. E é o que eu vim acompanhando no Instagram dele. A forma com que ele fala, que ele tipo, vai preparando e fala de uma forma leve, não é uma forma pesada. Então, eu achei bacana. E aqui é uma forma de tentar levar o conhecimento, né, para essa galera e trazer as experiências de quem já é formado. E uma coisa que eu falei com ele bacana é assim, a gente entender o que você passou quando você saiu da faculdade, né, que você colocou, ó, eu tive uma referência que foi um amigo de República, que de certa forma acabou
induzindo de certa forma a sua escolha, e do Maurício, né? Tipo assim, como que foi para você, quando você saiu da faculdade? Quando foi a sua hora de falar, e agora? Cara, quando eu saí da faculdade, eu tava naquela vida de todo mundo, né? Aquele sentimento de manada. Eu tenho que me formar e eu tenho que entrar na residência médica a qualquer custo. Eu me formei no meio do ano, então eu trabalhei aí 8 meses antes de entrar na residência. Aí eu entrei na residência de ortopedia. Fiquei 4 meses na residência de ortopedia. Para mim não fazia sentido ter a carga horária de trabalho que eu tinha. Para mim era exagerado, né? Tem muita pessoa que... A maior parte das pessoas acaba passando por esse processo, mas eu não gostei disso. Aí eu comecei a observar o estilo de vida dos meus chefes, também não gostei de como eles levavam a vida. Claro que aquilo ali era minha visão. Em outra residência, talvez os residentes tivessem uma visão diferente da minha. E eu acabei saindo, né? E nesse momento eu estava ali, eu acabei indo fazer residência de anestésio, entrei na residência de anestésio, fiquei também 4 meses e acabei saindo por outros motivos na residência de anestésio. Na residência de anestésio não era nem a questão da carga horária da residência em si, que era uma carga horária que a gente poderia falar que era tranquila, mas eu não tinha grana e eu precisava trabalhar muito fora da residência para eu manter o meu padrão de vida, né? Então eu conheci um médico lá, que era meu chefe na residência de anestésio, e ele acabou me falando sobre investimento, e aí eu decidi sair da residência para juntar uma grana para depois eu poder fazer a residência sem precisar trabalhar fora. Foi aí que começou. E com isso eu tenho 7 anos e meio de formado hoje, eu acabei tendo um leque muito grande do que é ser um médico recém-formado. Então eu vi muitas coisas, eu conheço muita gente com experiências diferentes, por isso eu tive a ideia do Instagram e comecei a falar, e estamos aqui todos por esses motivos que a gente citou, né? Muito bom. Tem uma coisa interessante, Eurípides, eu trouxe aqui 2 frases, né? Minha mãe é uma mulher que ela gosta muito de dar lições, né? Quando eu era criança, ela gostava muito de dar lições com frases. Uma frase que ela dizia era: cada escolha é uma renúncia. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 caminhos, o caminho A e pelo caminho B, se eu decido ir pelo caminho A, eu não vou conhecer o caminho B. Então eu tenho que, quando eu abro uma porta, geralmente eu fecho outras. Não tem como você ter tudo, né? Então, você tem que saber o quê? Que quando você vai escolher, quando você faz uma escolha, você acaba tendo que viver as consequências daquela escolha, né? E tem uma frase aqui do Pablo Neruda que diz o seguinte, que você é livre para fazer a escolha que quiser, mas é um prisioneiro das consequências. Isso aí faz a gente entender, às vezes na verdade, a gente está passando por uma situação, a gente não entende por que a gente está naquela situação, e se a gente voltar atrás, a gente vai achar a causa, com certeza. Isso eu uso hoje para mim. Eu penso o seguinte, eu vejo onde eu quero chegar e eu tento procurar o que eu tenho que fazer aqui para chegar naquela consequência que é o meu objetivo, né? Então, eu trouxe isso aqui, Eurípides, e eu queria saber assim, o que você acha da questão de o que você leva em consideração hoje, com a sua experiência, na hora de tomar uma decisão. Pronto. Essa parte de decisão é interessante, porque eu fiz uma aula recente sobre decisão diagnóstica, né? Você ali num pronto-socorro, o que você tem que pensar para colocar em ação e decidir alguma coisa. E não sei se vocês conhecem o livro Rápido e Devagar, que é... Você me falou dele semana passada. Isso, que é um economista, prêmio Nobel, que você aplica esse princípio em tudo na sua vida, se aplica na decisão diagnóstica do seu paciente. Então, hoje, o que eu levo em consideração pensando dessa forma? Tá? Porque o pensamento tipo 1 é aquele intuitivo, que você toma de uma vez. E o pensamento tipo 2 é aquele que você vai por etapas, estudando tudo antes de tomar a decisão. E, de acordo com a teoria desse, que eu não vou lembrar o nome dele agora, depende do quão o seu HD está cheio, né? O HD, nosso cérebro, está enchendo o tempo todo, para saber se essa decisão foi acertada ou não. Você, experiência de pronto-socorro que você tem, você já viu 200 pacientes com aquele grupo de sintomas ali. Você usa o raciocínio rápido, tipo 1, você não precisa, né, acionar seu HD
E ela vai ser assertiva pela experiência que eu já tenho com aquele tipo de situação. Ela vai ser mais assertiva. Você minimiza a sua chance de erro. Agora, um recém-formado, o HD não está tão cheio. A sua parte intuitiva pode te levar ao erro. Então, você tem que acionar mais a tipo 2. Então, hoje, você tem que ter na sua cabeça que seu HD vai encher a vida inteira. A partir do momento que você achar que já está cheio, acabou. Você já está fadado aí a errar mais também, porque você fechou a tampa do seu HD. E a ser atropelado também pelo mercado, né? Exato. Imagina 2 vasilhas enchendo de um líquido ali, né? Encheu, eu achei que essa tá bom e fechei, continua caindo o líquido ali, mas agora tá derramando tudo. Então, hoje, as minhas tomadas de decisão são regadas em cima da minha experiência, até posso falar até como empresário, já quebrei empresa, já na parte administrativa. Então hoje, para eu tomar uma decisão, eu prefiro tomar uma decisão tipo 2 do que tomar uma instintiva. Então você erra menos mesmo com HD cheio. Mas isso hoje acontece de forma consciente, né? Lá atrás tomava decisão, né? Exato. É a experiência, né? Exato. E assim, eu trouxe alguns vieses aqui interessantes que vão casar bem com o que você falou. A gente tem, na hora de tomar uma decisão, alguns vieses, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe o viés de disponibilidade, o viés de ancoragem, o viés de afetividade e o viés de confirmação. Todos eles, né, em algumas situações, a gente vai estar sujeito a eles. Existe um conceito também, que é o conceito de... que a nossa decisão ela é pautada por uma racionalidade relativa, entendeu? Como assim? A gente tem a decisão totalmente racional, 100% racional, e a decisão 100% sentimental, 100% passional. E a gente acaba tentando chegar, a gente acaba chegando no mais perto do meio termo possível, porque a gente sempre vai estar submetido a situações externas que vão, por mais que a gente tente ser racional, a gente acaba sendo influenciado por essas questões aí de... A teoria desse cara é tão interessante que isso que você está falando aplica. Quando a gente vai mais pelo emocional é tipo 1. Quando a gente vai no racional é tipo 2. O cara foi genial, mereceu, né, o prêmio Nobel mesmo. Que tem, né? E assim, desses viés, né, o viés de disponibilidade, ele fala basicamente da propaganda, né? Eu vou falar para vocês aqui, pensem em um refrigerante, tá? Tem uma pesquisa que mostra que mais de 80% das pessoas pensaram na Coca-Cola. Você entendeu? Por quê? Porque a gente tem muita informação dela e ela está na nossa memória de curto prazo, né? Ou a gente na verdade que está desde criança, a gente já tem ela na memória de longo prazo, mas a gente consegue ativar ela rapidamente porque a gente tem essa informação rápida. No viés de ancoragem, tem um exemplo muito interessante que eu achei, que foi o exemplo de... Porque a ancoragem tem a ver com... Vou dar um exemplo para vocês entenderem, fica mais fácil do que eu explicar. Por exemplo, se você vai em uma livraria, tá? E você decide comprar um livro X, né? O livro Rápido e Devagar, que você falou, Eurípides. Você chega lá e esse livro ele custa R$100. Aí você já viu na internet e viu que esse livro é mais barato. Aí você questiona o vendedor e o vendedor vira para você e fala o seguinte: olha, se você andar mais 3 quadras, 3 quarteirões, você vai ter esse mesmo livro por R$50 em uma loja. Aí você vai lá e fala, acho que compensa eu andar essas 3 quadras, eu vou economizar R$50, vou lá e compro o livro por R$50 andando 3 quarteirões. Se você for comprar um carro e esse carro custa R$40.550, né? E o cara fala, olha, se você andar 3 quarteirões, tem esse mesmo carro por R$40.500, ou seja, a diferença de R$50 também, você dificilmente vai andar 3 quarteirões para economizar R$50 em um carro que você pagou R$40.500, que você pagaria com R$40.550. Então, isso por quê? Porque quando você ancora esse valor, você acaba pensando, R$40.050 não é nada. Né? E no de R$100, R$50 é a metade. Mas nas duas situações, é só R$50.
Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente acaba tomando outras decisões. Um outro exemplo que eu vi, isso aqui eu vou dar os méritos aqui, tá? Eu vi isso aqui num vídeo do Gustavo Kobayashi. Eu ia andar mais 3 quarteirões para economizar 50. Pronto. Eu ia meter de gasolina dentro do carro e andar um pouquinho a mais. Ótimo, mas nem todo mundo faria isso, né? Agora, ele dá um outro exemplo, por exemplo, as pessoas... Se a gente fala assim, ó, Eurípides e Edgar, a gente vai fazer vamos ajudar umas pessoas aqui no final do ano, né? Uma pessoa que está passando por alguma necessidade e eu quero fazer uma doação, né? E as pessoas que estão participando, elas estão doando R$200 em média. A tendência é que você siga mais ou menos esse valor. Porque você ancora que o preço é aquele, você não vai querer ser o que doou R$10. E também você não vai doar talvez R$1.000, né? Pode acontecer, mas geralmente não é assim que funciona. Outro viés que eu acho que é interessante, o da afetividade. Vou tentar resumir, porque senão a gente vai falar muita coisa aqui que talvez não acaba passando muito do tempo nosso. O viés de afetividade. No viés de afetividade, a gente toma decisões emocionais para poder fazer uma escolha. A gente está no período de eleição agora, né? E o viés de afetividade, ele geralmente envolve como que eu deveria escolher o meu candidato. Por exemplo, ler todos os planos de governo, ver o passado dos candidatos e avaliar um por um para eu falar, não, esse candidato aqui, ele é o melhor. Mas, geralmente, a gente escolhe o que a gente gosta mais. Eu gostei desse cara aqui, vou votar nele. Entendeu? Então, por isso que a gente acaba cometendo algumas... Você quer comentar alguma coisa? Relacionado a isso, a escolha, principalmente nesse viés de afetividade, e quando você tem bastante afeto naquela pessoa, naquele candidato, ou em qualquer situação, numa empresa que seja, ou num produto, alguém chega e te fala mal disso, você está tão ancorado, usando os dois aspectos já, você está tão ancorado nessa pessoa, nessa empresa ou nesse produto, que você vai procurar algo que vai te amparar a discordar daquela pessoa mesmo que você esteja errado. E você vai achar alguma coisa que vai fazer sentido para você, para falar que ele está errado, e você vai ficar com aquilo e pronto, acabou. Às vezes você nem conhece, mas você tem tanto afeto naquilo, você está preso naquilo, você vai se justificar e achar que você está real. Isso aí casa também com o viés de confirmação. Apesar de ter a afetividade, tem a confirmação. Quando você toma uma ideia como certa, por exemplo, você vai sempre procurar motivos para que ela seja certa. Não importa se ela está errada. Não importa se ela está errada. Se você é de direita e você escuta uma notícia boa da esquerda, a tendência é que você vá lá e procure alguma coisa para dizer contra aquela ideia que era boa. E vice-versa. Se você é um cara de esquerda e escuta uma notícia boa da direita, a tendência é que você pesquise em locais que vão te dar um argumento contra a direita e exatamente reafirmar o que você quer. Tudo interligado, né? Tudo interligado, exatamente. Você não consegue separar nada. E em relação a... Você tem alguma coisa a falar sobre esses viés, Eurípides, ou não? Não, são bem interessantes. E você falando aí, a gente consegue encaixar nessa teoria todos. O que você falou aí? Eu falei um pouco rápido, né? Pro pessoal, não sei se ficou muito corrido. Ficou muito bom. Mas, não deu pra entender. Resumindo aqui, eu penso que o melhor jeito de você tomar a decisão é tendo autoconhecimento. Então, quanto mais o tempo vai passando, né, a experiência de vida vai chegando, a tendência é que você tome decisões mais acertadas. E enchendo o HD, né? Buscar o caminho, né? Buscar o caminho. Exato. O caminho do HD lá, buscar todas as informações. Tá lendo o tempo todo, ter a chance de atender paciente. Eu falo para os meninos lá, esse ambulatório que vocês têm aqui, isso aqui é um tesouro. Na gastro, por exemplo. A outra faculdade não tem ambulatório de gastro. Eles têm. Então, aí eu vejo uns brigando para não atender. Eu falo, cara, vocês estão perdendo uma chance de ouro, porque o paciente, né, ele está aqui, ele está se doando para vocês aprenderem e vocês estão... E é tão difícil ter paciente, né? E aquilo que a gente estava confirmando em off aqui, antes de a gente começar, você tem a situação aqui na sua mão para você atender, ou você tem que ir lá para exercer o que você está aprendendo. Sim. Você não vai porque é longe, ou porque você tem que andar, ou porque você está cansado. Sim, ou porque eu vou dar um exemplo disso para você. Os meninos que foram me acompanhar em Brasília, no HRSAM lá no Hospital de Samambaia, eles acompanharam eu realizar com outro colega, outro cirurgião, 5 cirurgias de vesícula. Na semana seguinte era aula sobre vesícula. Eles olharam
assim, no fim da aula chegaram para mim e falaram, professor, sedimentou tudo agora. Depois que eu fui lá, acompanhei, eles entraram em campo, eu pus eles em campo. E depois eu mostrei a aula. Com certeza eles aprenderam muito mais do que os que não tiveram experiência prática. O HD deles encheu de uma forma diferente. Então é aproveitar as experiências. Né? E assim, a melhor jeito de você aprender, né, é aprender com os outros, né? Vendo a história dos outros, vendo o erro dos outros. Então, muito, assim, vesícula você vai ter muita oportunidade de ver durante a formação. Mas tem alguns casos, inclusive na gastro, que aquela vez pode ser a única vez que você vai ver. E aí, quando você estiver formado ali, chega uma situação para você que você poderia resolver para o paciente. Teve um caso assim, ó. Quantos de vocês, você está enchendo o HD, né? Agora, vamos falar assim, mas esôfago em quebra-nozes, quantos você viu na manometria, assim, ó, na sua mão? Nunca. Tivemos um ambulatório aqui, que a secretaria não queria me liberar a manometria. E quando liberou, mostrei para os meninos. A gente teve aula disso, teórica, né? Aí fica muito no ar. Aí eles viram aquilo e falaram, nossa, professor, agora faz sentido. Entendeu? Tiveram uma oportunidade que eu não tive. Exato. Né? Cada caso é um caso novo. E quando você vê, quando você tem a oportunidade de presenciar, de ver a situação, é mais fácil você se lembrar dela. Para poder pensar em hipótese diagnóstica. Do HD. Você não ficar sempre repetindo. Do HD de longa para o de curta para pôr em ação. Né? Sim. E é isso, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu queria deixar a palavra com o Eurípides. E se quiser pontuar alguma coisa aí sobre as suas próximas decisões, né? Quais serão as próximas decisões que o senhor tem que tomar aí para continuar ensinando essa galera, disseminando seu conhecimento aí, perpetuando seu nome dentro da medicina aqui. Então, me vi professor agora, gostei de ser professor e acho que nós temos que ser, isso é uma frase de um tio meu, tá? Você tem que ser bombril em tudo, você tem que ser 7 em tudo, tá? Você não pode ser mediano em nada do que você se propõe a fazer. O mediano vem do medíocre, né? Da média. Então, você sendo 7, você... meu tio tem o quê? Ele terminou o colegial, né? E é um cara que senta aqui para conversar com vocês, demonstra um conhecimento absurdo por conta de manter sempre essa mente aberta. Então, meus próximos planos, né? Continuar onde eu estou, que eu estou muito bem, obrigado. E vou abrir a minha clínica aqui. Não está fácil, né? Porque investimento é alto, uma série de fatores aí, mas eu não desisto não. Já, como disse para vocês, já quebrei empresa, já voltei, já surgi das cinzas. Porque uma coisa ninguém me tira, né? O que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, o que eu aprendi, o que já tenho de experiência, eu começo do zero de novo, onde for. Eu não tenho medo disso. Eu acho que nunca, e quem disse isso é o Flávio Augusto, né? Você nunca começa do zero. Se você for começar hoje, você vai começar com a experiência que você já tem. Vai ser muito mais fácil. Exato. Você sabe aonde você não vai errar naquelas mesmas. Você pode errar de outro jeito. Mas daquele erro que te prejudicou lá atrás, que de alguma forma fez você quebrar, ou aquela sequência, aqueles você não vai cometer. Ele fala que você descobriu uma maneira de não fazer. Exatamente. Né? Isso é interessante. E hoje em dia eu já falo não com mais propriedade quando não quero. Já falo, sabe aquela mentirinha que você fala pra não ficar mal com alguém? Vamos ver, a gente combina? A gente combina. Isso eu já não faço mais. Eu falo, quer saber? Eu vou falar a verdade. Eu vou lá no banco, falar, tô precisando disso por isso. Me liga, o carro tá atrasado, tá sim, porque ainda não recebi. Eu não enrolo mais. Hoje eu sou bem mais direto nessas coisas e você dorme muito melhor no travesseiro, não tem comparação. Isso vem da experiência, né, Eurípides? Do autoconhecimento. Eu sou da seguinte opinião, eu não justifico não. Né? Você pode? Não. Por quê? Porque eu não quero. Ou porque eu tenho alguma coisa para fazer, ou... Isso é difícil. Assim, eu não justifico, não. No Brasil a gente tem dificuldade. As pessoas, até minha irmã fala muito, nossa, é muito insensível. Eu falo, não, ser insensível é depender do ponto de vista.
Eu lembro uma vez que eu passei num pedágio e a moça perguntou, você tem, tipo, 20 centavos? E eu falei, não. E o pessoal que tava comigo, eu tava viajando para fazer formatura, falou, isso é jeito de falar? Eu falei, o que eu falei, velho? Boa tarde, você tem 20 centavos? Não. Então, vocês ficam tranquilos que no próximo pedaço, a hora que ela me pergunta, eu falo, não, você me desculpa, hoje eu não tenho, mas na próxima vez eu vou trazer 20 centavos trocado para você. Então, tipo, Sim, não faz sentido. Você não pode destratar a pessoa, né? Mas você falar não, você não tá ofendendo. Exato. Mas a gente teria menos problemas se todo mundo conseguisse ser mais direto, assim. Nossa, mas eu acho que dá... Eu acho que ser direto te traz um peso. Assim, eu, graças a Deus, eu não ligo para isso, por ser taxado em algumas situações, mas as pessoas não estão preparadas para todo mundo ser... Se todo mundo fosse direto, a galera do mimimi, nossa senhora, ia mas te daria mais liberdade, te dá mais liberdade também. Dá liberdade. Porque eu não preciso... Mas eu já cheguei num ponto que eu consegui entender, mas isso é questão de experiência, a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui. Com exceção do Eurício, que é 2 anos mais velho que a gente. Experiência em medicina é uma coisa de vida. De vida é diferente. Outra que é igual, não tem? Então, é essa experiência de vida que vai colocando a gente nessa situação. Se falar que eu era assim com 18 anos, não era. Cabeça é completamente diferente. Não tem nem o que falar. É outra, velho. Então, eu me preocupava muito mais. Eu ia pra igreja, eu queria fazer tudo dentro da igreja. Uma vez minha mãe perguntou pra mim, você não consegue só ir pra igreja e voltar? Mas você tem que ir, tem que voltar, tem que fazer, tem que ajudar, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Naquela época eu não entendia. Hoje eu vou na igreja, se eu tiver que ir, vou e volto e acabou. Mas isso é a maturidade. Isso daí não... Tem gente com 18 anos que já é assim. Eu fui praticamente assim. Depois da minha adolescência eu passei a enxergar a vida de uma forma mais... Não diria seca, mas de uma forma mais direta. Né? Mas são personalidades, né? Com certeza. É isso aí. Assim, eu acho que a gente vai sempre melhorando, vai sempre ganhando experiências, nossas decisões elas tendem a ser melhores mesmo. A tomada de decisão. Eurípides, uma coisa que eu ia esquecer, fala um pouco sobre os seus livros. Você que é um escritor aí, fala um pouco pra gente. Eu queria depois puxar também, você falar dos seus livros, falar pra gente como é que você começou seu Instagram também. Isso, né? como a história do Papo de Reto. Foi o insight aí que você teve. E o nome, porque quando eu te conheci, que eu vi, eu falei, não é possível que ele colocou um nome desse no Instagram dele. Papo de Reto, velho. Aí eu fui olhar o Instagram e eu falei, daí o negócio é diferenciado. Tem informação, tem conteúdo pra caramba, bom conteúdo. É um nome impactante. Você fica, mas esse cara, será que ele faz o quê? Né, assim... Da onde que ele tirou esse nome? Por que ele faz? Eu pensei se era papo direto, quando eu vi assim, aí eu fui, não, direto, né? Direto. Foi um jogo de palavras mesmo, que surgiu na época que eu escrevi o livro, né? O livro surgiu num plantão lá do HRT, à noite lá. Qual que é o nome do seu primeiro livro? Esse é Papo de Reto, tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Então, eu estava numa época que eu estava lendo muito. Aí eu tinha estrutura de como funciona um livro, né, na minha cabeça por ler muito, né? Como é que o cara faz começo, meio e fim para atrair minha atenção num livro, né? Aí eu peguei minha experiência de consultório e comecei a rabiscar ali, bloco de notas do celular, ali no plantão, entre um intervalo de atender com um residente e outro. E em 2 semanas eu olhei e falei, nossa, tem trem demais aqui, já tá bem cheio isso aqui. Aí joguei no Word lá, deu tantas páginas, eu falei, isso aqui dá para virar um livro, né? E nessa época, concomitante com o Instagram. Isso foi em que ano? Pra gente ter uma noção de uns quanto 2 tempo. anos e meio. Foi rápido o seu crescimento, então? Rápido. É uma média, assim. Mas... Começo da pandemia, talvez. Um pouco antes do começo da pandemia. Mas eu não tinha pretensão nenhuma. Eu falei, vou trazer informação, né, de qualidade, porque a gente vê muita besteira no Instagram, né? Eu falei, eu vou fazer um negócio diferente com bom humor. Que é mais ou menos, meus pacientes sabem disso, que no consultório eu sou bem humorado, eu quebro o gelo e tal. E transferi aquilo para o livro.
Aí eu fiquei meio receoso, né, dos colegas, mas o feedback foi muito positivo com o livro, fora os sócios, igual contei para vocês, né? E foi crescendo orgânico, comecei a fazer lives. Se você pegar a minha primeira live lá para de hoje, você vê a diferença do jeito de falar, a entonação, tudo é aprendizado. Então, eu sou tímido pra caramba. E aquilo ali foi me soltando. E você tem uma constância absurda, né, Eurípides? Não sei se ainda tá. Sim. Mas ele fazia... Todo dia tem postagem. Quantas lives você estava fazendo numa época? Há um ano? Quando a gente fez uma live juntos no seu Instagram? Eu fazia 2, 3 por semana. Por semana. Meus filhos até me zoavam, né? Tem live hoje, pai? E era muito mesmo. E era sagrado. Você via ali o negócio. Isso. E essa constância que fez crescer orgânico mesmo, né? Mas surgiu dessa necessidade mesmo que eu vi das pessoas tirarem dúvidas sobre a especialidade. Nasceu como algo para ajudar na prevenção do câncer de cólon. E uma coisa que eu vejo no seu Instagram, as pessoas, é lógico, deve ter muita gente que não pergunta, mas tem muita gente que não tem vergonha de perguntar, né? Porque elas veem que ali é um canal sério, é um canal para tirar dúvidas e para realmente levar a informação. Porque é um paradigma, é um bloqueio você falar de anos. Você falar, tipo assim, a pessoa ir lá e falar, meu, eu tenho hemorroida, ou eu tô com sangramento anal, às vezes ela não sabe o que é, pode ser um câncer, alguma coisa, às vezes ela acha que é hemorroida, às vezes ela acha que tem outra coisa. E ali eu vejo que o pessoal, tem muita gente que não tem a vergonha de perguntar mesmo, de tirar dúvida, ou de falar, não, ou ele me atendeu, é mais ou menos igual, profissional. É igual um grupo de autoajuda, né? Precisa de um começar a falar, que aí todo mundo fala. É desse jeito mesmo. Não é um assunto que você vai levar pra mesa do bar, né? Às vezes você até conta, nossa, eu fiz um exame, deu colesterol alto e tal, você comenta isso, mas a hemorroida você não vai contar, então você fica travado pra comentar e no livro eu falo, tô na festa, alguma coisa, ele é proctologista, aí vem a brincadeira, deixa eu ver o tamanho do dedo dele, aquela coisa e tal, e todo mundo ri, acabou aquilo ali, vai todo mundo, cada um para um lado, aí sempre vem um te puxa, doutor, mas aqui eu tô com um probleminha, você podia me falar um pouquinho mais disso? Aí surgiu dessa necessidade mesmo de quebrar esse tabu e começar a falar abertamente mesmo, todo mundo tem ânus, igual tem dedo, tem mão, então tem que falar das doenças dali sim. E surgiu dessa necessidade o Papo de Reto. E os livros? Aí esse livro que já está escrito na 2ª edição, né? Não é fácil publicar no Brasil, viu? Isso aí eu já adianto para vocês que o primeiro foi tentativa e erro. Fui atrás, saber como é que era e publiquei independente, tudo do bolso. Aí o segundo já foi uma editora grande que me achou, né? A 2ª edição do mesmo, tá? Me achou, me prometeu mundos e fundos, falou que ia estar em todas as livrarias do Brasil e até hoje eu estou escutando os grilos aí, não tá, que os pacientes, né, de fora falam, doutor, eu fui na Saraiva, não tá, eu fui numa outra grande, não tá, e me venderam, né, no contrato explicando isso, né? Entendi. Então tem que ter cuidado, tem que saber com quem que você vai fechar a parceria e se realmente você quer um mercado, né, grande, aí eu indico mais um e-book, vai pro Amazon, você tem investimento baixo. O seu tem no Amazon? Tá no Amazon, tá no... Publicado você tem um, então? Agora. Publicado 1 e 3 inscritos. 3 aguardando inscritos. Aí, corajoso. Mais 3 entrar junto comigo. Mais 3 ou mais 2 inscritos? Mais 3 inscritos. Mais 3 inscritos, legal. No seu Instagram tem o link, né? Pra quem quer comprar, sim. seu livro, né? Lá na bio, entra lá, no, né, tem no o link, Amazon, né? vai direto pro Amazon esse link aí. E você usa só o Instagram ou você tem alguma outra plataforma? Eu tenho o Papo de Reto Cast também, que surgiu da necessidade. Daquela época que o Instagram, em 24 horas o vídeo saía, não sei se vocês lembram disso, que perdia um monte de entrevista legal, de informação legal. E eu falei, cara, eu não vou parar de perder isso. Aí contratei uma menina, ela chama Eli. Até falar um pouquinho dela, que ela estava desempregada na época. É de Mineiros? Não, ela é de São Paulo, Guarulhos. Passando necessidade e tal, aí eu falei, você consegue fazer isso pra mim? Ela, eu posso tentar. E hoje ela vive disso. Mas como você achou ela? Entendeu? Como você achou? Como que ela te achou? Um grupo de carnívoros. Que aí também dá outro podcast pra falar só disso, né? Querendo ou não, é comida de verdade. Que ela é pós-bariátrica
engordou depois da bariátrica, emagreceu com a carnívora e hoje ela é magra, com carnívora, tudo. Aí o finado professor Diego, não sei se vocês já viram ele na minha rede social, que era Eu lembro. era o Rei Leão. Eu lembro da sua chamava, postagem, na verdade. Chamava ele de Rei Leão. E ele me pôs num grupo desse carnívoro, que tem muita gente humilde ali, sabe? Aí vendo, conversando, uma coisa vai, coisa vem, aí eu vi que ela estava passando um aperto, eu falei, ó, você faz isso pra mim? Faço. E hoje ela vive disso. Ela faz edição de vídeo muito bem, ela comprou um computador melhor, eu arrumei outros clientes para ela. Então, aí ela que extrai o vídeo e edita para mim, aquelas chamadinhas que você vê no Papo de Reto é ela, tá? E ela extrai o áudio também e me manda, e eu posto pelo Anchor, né? Que é que você mesmo ali, vamos dizer, eu costumo brincar que o Papo de Reto literalmente nasce no vaso mesmo. Quando eu acordo de manhã, as postagens já tá pronta, a Paola faz a arte na noite anterior, eu sento lá no vaso, já tô com texto, boto o texto, boto a foto que a Paola pôs, o vídeo que a Elija me mandou, pronto, vou trabalhar. Então, aquele negócio que os proctologistas falam, que vaso não é lugar de ler e mexer no celular, então a gente pode... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pratico mindful poop, que é o que eu chamo. Sente no vaso, sem celular, sem nada, que realmente... Para nós homens, né, acho que intestino... Muito difícil um homem com problema intestinal, né? Mas é mais as mulheres mesmo. A gente tem menos... tabu, tinha menos travado para isso, né? Então Exato. A gente... Então, é isso. Cara, você colocou uma situação que eu acho muito legal. Igual a Eli, né? Essa moça. Se você faz, não, posso tentar. A necessidade faz a pessoa ter uma escolha de vou mudar minha vida ou não. Né? Aí a gente volta nas escolhas, né? Exato. Posso tentar. Tentou, deu certo, foi lá e fez. E se ela fala, não sei fazer? Cara, a oportunidade está na frente de todo mundo. Aí ele simplesmente ia procurar outro. Pronto. Cara, não, posso tentar. Beleza, virou as costas. Vamos no YouTube. Como é que faz? Tá. Vai lá e vê. Fez, deu certo. Não deu certo, ó, não consegui. Você pode procurar outra pessoa. Mas pelo menos a pessoa tentou. E tentou e deu certo. Se encontrou aí. E hoje tem seu sustento aí. Graças à escolha que ela fez. Exato. De ao menos querer tentar. Mérito todo, né? Dela. É muito bacana isso. E você faz algum tipo de programa lá na rede social, de acompanhamento, de melhore seu intestino, alguma coisa assim nesse sentido? Eu tenho os 15 dias para o seu intestino, junto com uma nutricionista excelente, que é a Jamila, mas eu gosto de dar atenção. Então, se eu abro um grupo desse, mais de 50 pessoas, você não dá conta de dar atenção. Sozinho. Eu e a Nutri, vamos falar assim. Então, a gente deu uma freada, tá? Eu tenho o programa Sim Saúde Intestinal para Mulheres, que, modéstia à parte, né? Porque eu faço muito curso disso, dos outros profissionais, para aprender também, e até para... Né? Vamos dizer, né? Ninguém inventou a roda, a gente... vê e aprende com as ideias dos outros, né? Modéstia à parte, o que a gente entrega ali, tem muitos poucos no Brasil que entrega sobre saúde intestinal, para o leigo, né? Eu estou falando um curso para um profissional. Então tem coisa ali que até curso profissional não tem tudo que tem. Só que está muito amador, a gente quer regravar, quer fazer o negócio melhor. Então a gente abre venda, fecha, estamos com as vendas fechadas por enquanto. Porque também é muita coisa para eu administrar, né? Então a gente fica vendo... Segmentando aos poucos. Exato. Né? O que naquele período ali faz mais sentido. Então vamos parar isso aqui um pouquinho. Mas projetos, muitos. Graças a Deus, empolgado. Em Mineiro surgindo outras oportunidades. E falando em outras oportunidades, a sua clínica você já abriu... Tem previsão aí para abrir? Se quiser deixar aí seu contato aí. Se Deus quiser, janeiro. Mas, né, o Maurício conhece o projeto, a gente já conversou sobre, é algo inédito aqui na região. Então, ainda não nasceu, mas fiquem ligados aí no @Papo de Reto.
Se quer consultar online comigo no Brasil inteiro, tá lá o link que vai direto pro WhatsApp da minha secretária e tô à disposição. E quem já fez pergunta para mim lá sabe, eu respondo todo mundo, não fica ninguém sem resposta. Tô bem disponível mesmo. E o senhor não vai abrir mão, né, não vai ficar exclusivo na medicina integrativa, vai manter a medicina tradicional também. É porque as coisas, esse é o erro do pessoal, não anda separado. Eu só aumentei meu HD. Legal. Você melhorou, você deu uma... aprimorada. Isso. Quem sabe daqui a pouco não tá exercendo essa atividade aqui no Hospital Samaritano também, né, doutor? Bora. As portas estão lá, né? O centro cirúrgico está lá, só pôr o projeto em prática aí para estar fazendo algumas cirurgias lá também. E doutor não, né, Eurípides? A gente queria agradecer, né, sua presença aqui. A gente fica muito feliz de você ser nosso primeiro colaborador aqui com toda a sua informação. E com certeza a gente vai chamar você para estar em outros momentos com a gente aqui também, né? Tem muitos assuntos que você pode contribuir com a galera que está começando, né? Com outros que já estão mais avançados aí. Inclusive, um dos meus livros já faculdade. escritos é Como Ser um Calouro de Medicina Foda. Caramba, isso aí tem conteúdo. E é interessante, vale um Isso bate-papo aí, sobre isso. Vale sim. E, Eurípides, como quer deixar suas redes sociais? Como é que é? Só pra gente formalizar. É @ Papo de Reto. Aí, por lá é a minha central. Você acha o canal, você acha o podcast e acha a minha secretária. Então, @Papo de Reto, tudo junto. Ok. Você quer deixar o seu, Edgar? O meu Instagram é o Edgar de Carvalho. E nós estamos com o Instagram do MedTalks, né, que é medtalks.pdc, PDC, que a gente criou. É novo, gente. É novo, né? Criamos há pouco tempo. Então, criamos MedTalks. aqui há exatamente 1h15. Isso, antes da gente começar aqui. Temos o e-mail também, né? Que é o medtalks.pdc. Se alguém quiser mandar alguma sugestão pra gente aí por e-mail também, é @gmail.com. E as suas redes sociais, Maurício? O meu é mauriciobf.med, né, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Sou médico e agora. Tem o meu canal do YouTube lá que eu faço alguns vídeos falando mais para vocês aí que estão finalizando a formação ou tem alguma curiosidade nesse tipo de assunto. No TikTok você faz as dancinhas também? Ou... Não faço dancinha no TikTok, ainda não entrei nessa, mas faço meus conteúdos ali tentando trazer as melhores informações para vocês, principalmente para o perfil aí do médico recém-formado, para o estudante de medicina que está acabando a faculdade. Muito bacana. Então é isso. É isso. Obrigado, Eurípides, mais uma vez, pela presença. Valeu, Edgar, também. Acho que foi boa a nossa estreia aí. Fizemos o melhor que a gente podia. A gente vai tentar ir melhorando. Vai aprimorando, né, aos poucos. Aí, né, aprendendo mais também. Como se comunicar melhor também. Para mim, eu tenho que te agradecer também, né, foi pelo projeto. E espero que ele leve bastante conhecimento e bastante informação para essa galera aí. E que tiverem de sugestões aí, informações para a gente aí. O que vocês querem de informações da gente também, a gente está à disposição aí. Podem entrar em contato através do nosso e-mail, do Instagram aí, que nós estamos à disposição de todos aqui para levar o máximo de informação de qualidade para vocês. Fabrício, muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Alex, né, que está cedendo a casa dele aqui, o estúdio dele para a gente, do Nada a Ver Podcast. Então ele está sendo um grande incentivador nosso nesse projeto. E com certeza ele está agregando muito para o nosso crescimento aqui também. Alex, muito obrigado, hein? Valeu. E agradecer o Bruno também, que ajudou a gente aqui, né, na filmagem. Então, o Bruno é nosso âncora. Basicamente é isso, pessoal. Então até o nosso próximo episódio. Se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram. E tenho certeza que vocês vão ter muitas informações que vão ajudar vocês na tomada de decisão. E também trazer informações que vão ser úteis para vocês dentro da medicina. Grande abraço e até o próximo episódio.